a gente vem falando faz alguns anos, e deixa eu ver o que o Fábio, a gente passou por um mentiroso, porque a gente veio falando que ia acabar o 22, mas já acabou. Porque a grande maioria das empresas fabricantes de balcões incorporados utiliza o propano quase que exclusivamente, não tem mais alternativas com HFCs. Então, talvez por isso que o mercado é grande, mas muitas empresas já estão com alternativas. Mas se nós pegarmos esses 30% das redes médias e grandes e os 40% a 50% dos pequenos, a quantidade de R22 que nós temos em operação no país é muito grande. Muito bem, estamos começando mais um episódio do Papo de Alto Nível na Refrigeração. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. A ideia aqui é a gente subir o sarrafo. Paulinho e eu, a gente encabeçou esse projeto, Paulo Neulander e eu, sócio da Friga, com a intenção de convidar pessoas, personalidades do mercado que têm amplo conhecimento, com a intenção de fazer o nível do mercado aumentar. Então, seja muito bem-vindo a mais um episódio. E se tem algum tema que você queira que a gente traga, escreve nos comentários aqui embaixo. Se você ainda não está nos seguindo, começa a seguir aqui. E o seguinte, o meu especial agradecimento à RLX, à AGTerm e à Friga, apoiadoras do Papo de Alto Nível. Bom, como não poderia ser diferente, eu quero colocar ao meu lado aqui Paulo Neulander, que foi junto comigo idealizador desse projeto. Mais um episódio, meu amigo. Seja bem-vindo. Lá vamos nós, Bom, tudo bem, Fábio? Já estamos no quinto com esse, né? Que a gente fez um anterior nosso e passa rápido. Cara, é isso aí mesmo. Hoje eu estou muito feliz que nós estamos trazendo um cara que eu conheço há muito tempo e eu sei que, para mim, eu considero ele um dos melhores da América Latina. Já falei isso e volto a repetir, ele vai ouvir também. Então, assim, é difícil achar um cara com esse conhecimento, com a dedicação que ele tem ao setor e com a humildade que ele tem até hoje. Que o nível de conhecimento dele, tem gente que tem muito menos e nem olha na sua cara. E ele abriu a sua agenda para vir falar com a gente. E a mesma pessoa que eu conhecia 10, 20 anos atrás é a mesma pessoa hoje. Então, eu fico contente de ele estar aqui com a gente hoje, porque refrigeração comercial é um grande negócio para se ganhar dinheiro, é uma oportunidade maravilhosa. Muito bem, estamos falando de ninguém mais, ninguém menos do que o Marçom. Ele é gerente de engenharia da Eletrofrio e o tema não poderia ser diferente. Vamos falar de refrigeração comercial. Seja muito bem-vindo, Marçom. Obrigado pela tua disponibilidade, pela tua agenda de estar aqui nos brindando com o teu conhecimento. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês, Fábio e Paulo. A apresentação aí foi legal. Obrigado, agradeço. O que nos dá essa experiência, esse conhecimento? Claro, a gente se dedica, né, ao trabalho que a gente faz, mas já são 35 anos aí de história, 28, caminhando para 29, só aqui na Eletrofrio, com a refrigeração comercial. Então, é claro, esse tempo todo de trabalho aí acaba dando uma experiência bastante grande que a gente vai adquirindo aí ao longo do tempo. A gente tem que se dedicar, porque aprender, a gente está aprendendo sempre. Por mais que a gente julgue que conhece um determinado assunto, ou um determinado setor da refrigeração, o empenho tem que ser grande, o acompanhamento das inovações. E nos últimos 15 anos, inovação é o que não falta, né? Aconteceu de tudo um pouco nesse período que a gente está vivendo aí, as demandas do Protocolo de Montreal, a emenda de Kigali. Então a gente está aí num furacão de novidades e todo mundo tem que estar acompanhando o que está acontecendo, porque isso impacta não só nas empresas fabricantes de equipamentos, que é na qual eu trabalho, mas também em todos os fabricantes de componentes e principalmente com as equipes instaladoras, manutentoras que estão espalhadas aí por todo o país. Se todos não acompanharem as mudanças, essas pessoas vão ficando para trás, porque as mudanças são grandes e eu acredito que a partir dos próximos 2, 3 anos, isso vai chegar de uma forma muito intensa lá no campo, que é onde essas novas tecnologias vão encontrar todos os mecânicos, eletricistas que fazem não só instalação, assistência técnica, mas manutenção também. Então, esse é o mercado que a gente vive, um mercado muito ativo e vamos agora conhecer um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre ele. Vamos falar sobre ele. Me fala, como é que o mercado de refrigeração comercial fechou em 2025? E a gente já está em fevereiro. Qual é a expectativa, pelo menos sua? Estamos falando de alguém que é o gestor de engenharia, ou seja, naturalmente, uma empresa que está ali na liderança do segmento, ou brigando ali pela liderança do segmento. Qual é a tua expectativa para 2026 e como foi 2025? Bom, 2025 foi um ano bastante ativo.
nós sentimos muito a falta de investimento das grandes redes, principalmente as redes internacionais que atuam aqui no Brasil. O ano de 2025 para eles foi um pouquinho abaixo do que é comum, né? Eles tiveram anos maravilhosos aí de 22, 23, 24, onde os investimentos, tanto em projetos novos quanto em projetos de reforma, foram bastante intensos. No ano de 2025, houve uma pequena redução desses investimentos, tanto de projetos novos quanto de reforma, mas os supermercadistas regionais, né, brasileiros, que ocupam aí da 4ª posição para baixo, eles sim se movimentaram bastante. Então, a nossa empresa teve o sucesso de poder acompanhar todo o trabalho dessas redes regionais. Então, podemos dizer que o ano de 2025 foi um ano muito bom. Já 2026, estamos na expectativa, é um ano que talvez sofra algum reflexo dos juros altos que nós estamos vivendo. É um ano de Copa do Mundo, de eleições, talvez haja uma distribuição de recursos para a população, de alguma forma de auxílio, e se isso acontecer, isso repercute muito no varejo, porque quando a população tem acesso a novos recursos, esse recurso quase que vai diretamente para o supermercado, né? Então, o supermercadista talvez fique atento a isso. O compasso de espera nesse momento, agora talvez ao longo de fevereiro, começo de março, é como que as grandes redes estrangeiras, né, internacionais que estão aqui no Brasil, elas vão planejar o seu ano. Caso eles se movimentem, os regionais já tem isso já previsto, né? Então, se somar os supermercadistas regionais brasileiros, mais o capital estrangeiro, talvez tenhamos um ano muito bom. Essa é a expectativa. No mínimo igual a 2025. Perfeito, obrigado por isso. No mercado do ar-condicionado, a gente vive uma carência de mão de obra, mas, por um outro lado também, uma falta de procura por profissionalização, ou seja, muitos novos entrantes, o segmento crescendo, mas uma carência de mão de obra verdadeiramente qualificada. E aí não é diferente. O profissional que se qualifica e se diferencia, ele se destaca. Isso está acontecendo no mercado do ar-condicionado. Como é que e como é que está no mercado da refrigeração comercial? Olha, a refrigeração comercial, ela, tal qual o ar-condicionado, ela está espalhada por todo o país. Então, a gente tem nichos onde a gente consegue encontrar bons profissionais com conhecimento das novas tecnologias, porém, estão um pouco concentrados nas grandes capitais, né? Então, se você vai em São Paulo, você encontra profissionais atualizados, vem em Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife. Porém, quando você sai dos grandes centros, começam as nossas dificuldades de encontrar pessoas realmente qualificadas. E, às vezes, até mesmo qualificadas para o básico, né? Então, eu comecei a falar de novas tecnologias, aí realmente a dificuldade é maior ainda. As dificuldades são reais. O mercado, como eles mesmos reclamam, né? O mercado paga pouco. Então, talvez o quanto o supermercadista quer pagar por um serviço prestado. Existe uma reclamação, e se você vai avaliar de fato, realmente a gente vê que a remuneração é um pouco abaixo das expectativas. E talvez isso não incentive a todos os profissionais procurarem qualificação. Como que a qualificação está acontecendo? Grandes empresas, né, como a que eu trabalho, a Eletrofrio, ela promove seus cursos anuais, seus credenciamentos anuais. Então, eu vejo que os grandes fabricantes de equipamentos, eles têm cobrado para que os profissionais que prestam serviços a eles se qualifiquem. Então, por exemplo, nós exigimos dos nossos trabalhadores externos, que são todos terceirizados, uma credencial. Então, ele tem que se credenciar a cada 2 anos, nos credenciamentos promovidos pela empresa, eles têm que estar presentes, seja online ou seja presencial, para que renovem essas suas credenciais e assim estejam sempre atualizados de todos os produtos e tecnologias novas que nós estamos colocando no mercado. Outras empresas do setor fazem algo muito similar. Então, eu vejo nesse momento que o apoio e o incentivo das empresas
tem sido fundamental para que a gente consiga aumentar o nível de qualificação dos profissionais que estão em campo. Existe também um programa muito forte que o Ministério do Meio Ambiente, junto a algumas agências implementadoras, também estão fazendo no país, criando cursos, criando escolas, para que os profissionais tenham a oportunidade de encontrar um centro de aprendizagem com as novas tecnologias. E tudo isso, somado, está fazendo com que o mercado comece a mudar. Mas o desafio é muito grande, falta muita gente ser qualificada, falta realmente que todos esses programas consigam atingir as centenas de milhares de pessoas que talvez existam aí pelo país demandando por esse conhecimento. E vocês hoje, Marçom, Madu, por exemplo, quando você fala em qualificação do teu grupo, né, do teu terceirizado, isso inclui o ferramental? Ele tem que mostrar que tem um ferramental adequado para trabalhar em campo? Algumas ferramentas são essenciais, né? Então, quando um profissional está sendo treinado, ele recebe a informação de quais são as ferramentas adequadas. Se ele vai buscar um manual de manutenção preventiva, corretiva, que temos, lá tem uma lista de ferramentas, inclusive com as respectivas marcas, né, as quais nós, a princípio, indicamos. Então, ele tem acesso a poder buscar as melhores ferramentas do mercado. Algumas ferramentas têm custos elevados, né? Então, quando possível, nós, inclusive, auxiliamos esses profissionais na compra, na aquisição desses equipamentos. O auxílio vem muito por meio de financiamento, não seria bem um financiamento, mas uma forma de pagar a ferramenta por um período mais longo do que o mercado ofereceria. Então, por exemplo, nós compramos uma ferramenta e damos um prazo de pagamento mais estendido para que a pessoa tenha esse acesso. E vamos descontando aí aos poucos para que ele possa adquirir um ferramental adequado, muitas vezes atualizado, né, em função das novas tecnologias que o mercado tem para trabalhar com CO2, trabalhar com fluidos hidrocarbonetos e assim, para que a gente possa exigir dele realmente uma qualidade final no trabalho que executa. Perfeito. Nós estamos falando hoje de 90 mil supermercados no Brasil, mais ou menos esse universo, né? É um universo gigante. Antes de a gente entrar um pouco na questão de tecnologia, hidrocarboneto, glicol, CO2, nós já temos anunciado, a gente vem falando faz alguns anos, e eu brinquei com o Fábio, a gente passou por um mentiroso, porque a gente veio falando que ia acabar o 22, mas não acabou. A verdade é que o governo foi cortar o 141B e dar um prazo melhor para o setor se adequar, coisa que você sabe que não fizeram. Né? E aí a gente fica imaginando o seguinte, o ano que vem nós estamos falando em 88% de corte do 22. Aí realmente é cortar e sangrar, não tem por que correr, né? Não tem para onde correr. E aí, na tua visão, hoje nesses 90 mil supermercados, você diria que quantos por cento ainda estão com equipamentos com 22, né? E você acha que eles estão preparados para essa mudança ou vai ver meio a força, sabe? Olha, não tenho gás, o que eu faço? O que você imagina? Esse número de 90 mil supermercados são 90 mil pontos de venda, né? Então, por exemplo, citar o nome aqui do Carrefour. O Carrefour é uma grande companhia internacional, ele tem centenas de lojas pelo país, então a somatória de todas as lojas é parte desses 90 mil. Então, não são 90 mil redes, né? Mas são 90 mil pontos de venda. Acredito eu que o número em torno de 15 mil são aqueles supermercados de grande porte e médio para pequeno porte. Essa diferença de 15 mil para 90 mil são supermercados realmente pequenos, né, distribuídos aí por todo o país. Às vezes, muito deles com apenas um checkout, né? Então, tem um caixa, um checkout, uma área de vendas ali de 100 metros quadrados, 150 metros quadrados. Isso é considerado um ponto de venda também e está dentro desses 90 mil. Eu não tenho o número exato, tá? Mas eu imagino que desses 15 mil, que são as lojas, são os pontos de venda de pequeno para médio e médio para grande porte, talvez uns 30% deles todos ainda tenham R22 em operação, tá? O que é um número muito expressivo. E do restante, dos pequenos, talvez algo em torno de 50% a 60%. Por que não é maior? Muitos desses pontos de vendas de pequeno porte não utilizam grandes sistemas de refrigeração. Boa parte deles são atendidos por balcões tipo selfie, câmaras frigoríficas com plug-in. E esses balcões selfie ou os plugins,
eles saíram do R22 já há alguns anos. Então, todos aqueles que foram renovando as suas lojas ou substituindo os equipamentos, já acabaram adquirindo equipamentos com fluidos alternativos, sejam os HFCs, lá a partir de 2010, 11, ou mais recentemente, de 2018 para cá, 2019, o propano já veio sendo uma das melhores alternativas aí para os balcões incorporados, tá? Se pensar em balcão selfie hoje, se uma pessoa for num distribuidor de balcão selfie ou for comprar direto das empresas fabricantes, provavelmente ele vai encontrar um balcão selfie, né, aquele balcão com máquina incorporada, com hidrocarboneto, porque a grande maioria das empresas fabricantes de balcões incorporados utilizam o propano quase que exclusivamente, não tem mais alternativas com HFCs. Então, talvez por isso que o mercado é grande, mas muitas empresas já estão com alternativas. Mas se nós pegarmos esses 30% das redes médias e grandes e os 40%, 50% dos pequenos, a quantidade de R22 que nós temos em operação no país é muito grande. É muito grande. Eu li um número há um tempinho atrás, que na refrigeração comercial, tá, nós podemos ter mais de 4 milhões de quilos de R22 em operação no país. Que isso. Tá? Então, é uma quantidade muito expressiva e que trabalhos têm que ser feitos para preparar a substituição. Esse processo de substituição tem que ser lento, tá? Mas nós temos que pensar que a substituição do R22 por algumas alternativas de HFCs, elas são relativamente simples, né? Talvez elas não venham a atender as demandas da emenda de Kigali, que foca muito no aquecimento global. Então, a gente tem um R22 e vamos colocar um HFC no lugar, talvez o R404A seja o mais recomendado, nós vamos gastar um pouco mais de energia, vamos perder um pouco de eficiência, saindo do 22 e indo para o 404, vamos sair de um GWP em torno ali de 1.800 e vamos para um GWP de 3.900, né? Então, parece uma substituição meio absurda, porque vamos gastar mais energia e vamos aumentar o potencial de aquecimento global. Porém, é uma alternativa que o empresário tem para não ficar com o seu balcão parado ou com a sua câmara parada, né? Então, existem alternativas ainda hoje que não são muito amigáveis ao meio ambiente, porém tem saídas, né? Agora, quando nós tivermos que sair dos HFCs e ir para soluções realmente de baixo impacto ambiental, aí sim nós estaremos falando de hidrocarbonetos, estaremos falando de CO2, aí sim a mudança é muito significativa e demanda a atenção de todas as partes, né? Mas só colocar uma observaçãozinha aqui. Você diria que o setor hoje já é inflamável, como a gente brinca? Ele já é um setor que tem que trabalhar com a habilidade. São poucas, né? Dentro desse universo de 90 mil, talvez não tenhamos nem 1% dele ocupado, né, pelos hidrocarbonetos, mas a quantidade é relativamente grande. É que o universo de 90 mil realmente é um número expressivo, né? Mas o hidrocarboneto já faz parte do nosso mundo e a atenção que ele demanda é muito grande, né? Então, nós temos que realmente estar muito preparados para poder transmitir esse conhecimento, né, para o mercado, porque ele já precisa nesse momento, tá? Eu só queria não queria deixar passar, eu falei aqui de 4 milhões de quilos de R22 em operação na refrigeração comercial brasileira. A pergunta que não pode deixar de ser feita é o que é que vai acontecer com esses 4 milhões de quilos quando o processo de retrofit, de substituição, realmente estiver sendo realizado nesses pontos de venda, nessas lojas, né? Pois é, porque nós não podemos jogar isso fora no mercado, no ambiente de forma alguma, né? Pois é uma boa pergunta que você está falando. É uma boa pergunta porque se grande parte desses 90 mil que usam o R22 estão em mercados pequenos, e pressupõe-se que a mão de obra que trabalha ali não seja da mais qualificada, e aí a partir do momento que uma máquina dessa para, e aí ele se dá conta de que substituir pelo R22 ele não encontra, ou quando encontra está caríssimo, que é o que vai acontecer. E aí ele vai precisar substituir por uma outra.
eu não consigo ver perspectiva de um profissional pouco qualificado e de um cliente pouco disposto a gastar muito em falar, não, olha, vamos proteger o meio ambiente. Vamos recolher, vamos reciclar. Sabe o que eu acho, Fábio? Eu acho que sabe o que eu acho? O Marçom conhece que nem eu. O supermercadista é um pouco quando entra no bolso esquerdo e sai no direito. É muito dinheiro, é questão de dinheiro, que são margens apertadas. O que eu imagino é que, como o 22 é um produto fácil para se reciclar, molécula única, não é complicado, e ele vai começar a enxergar que, sei lá, ele tem, de repente, 5 lojas, 10 lojas, que existe esse universo, 15 lojas, 20 lojas. Eu acho que ele vai fazer um retrofit, eu acredito, e ele vai aproveitar esse produto e recolher para continuar operando em outros equipamentos. Porque eu fico imaginando o seguinte, é o que você falou, a nossa estimativa hoje é que supermercado, eu vou ser bem conservador, ainda consuma fácil 200 toneladas de 22 por mês, né? Parte disso vaza e parte se joga fora, nem sabe por quê, nem entende que está perdendo dinheiro. Então eu acredito que eles vão olhar com outro olhar, a hora que ele vê que o 22 vai estar custando aí R$200 o quilo, ele, opa, peraí, né? E a outra dificuldade é que, mesmo que eu tenha 10, 15 lojas, né, Marçom, ou a gente juntar esse universo de lojas de 22, eu não consigo enxergar de mudar isso com menos de 5 anos. Trocar o gás, trocar o sistema, a mão de obra, o filtro secador. A gente está vindo no momento agora que está faltando cobre, está faltando, até chegou a faltar o filtro secador no setor, né? Então, eu não consigo ver esse abastecimento ser rápido. Então, ele vai ter que fazer uma programação muito bem feita para ele poder girar a roda. Senão, ele vai ficar parado, ele vai parar a câmara, né? Entendeu? Então, é o exemplo, olha, agora mesmo eu tenho um cliente que quer comprar 141B. Ele vai pagar aí hoje, estou vendendo pelo menos uns 200 o quilo, mas ele quer o 141B, ele vai pagar. Né? Então, demorou para o 141B sair do setor, né? E era para limpeza, né, Marçom? O cara joga lá e perde. Agora, o 22, que vai se tornar A gente sentiu isso aí, lembra, Marçom? Que subiu o gás, lembra, Fábio? Uma hora subiu, o gás por um dia, uma época para 3, 4 mil, aí todo mundo criou caça-vazamento, recolhe, então ele vai sentir no bolso, não é no meio ambiente. Eu acho que aí, com informação, né? Isso é um trabalho que aí sim é importante, essa informação, ele vai entender que ele vai fazer bom negócio. Agora, o instalador também, se o instalador minimamente tiver conhecimento de um cliente que queira fazer um retrofit de uma máquina com 22 e ele entender, pera lá, o 22 está escasso, vale ouro, vai ser cada vez mais difícil, talvez caia a ficha para ele de que vale a pena ele ter aquele 22 ali recolhido, naturalmente. Sim, acho que deu uma travadinha aí, o Fábio. Travou? Conseguiram entender o que eu falei? Sim. Tá ouvindo, Marçom? Você travou? Não, tranquilo. Então tá. Então, ou seja, o instalador minimamente atento, ele falou, opa, isso aqui vale dinheiro. Isso aqui vale, então eu posso recolher isso aqui e consigo fazer uma grana com isso aqui. Sim. Existem algumas empresas no Brasil, são poucas ainda, mas existe uma no Rio de Janeiro, existe outra em São Paulo, especializadas no recolhimento, na reciclagem, regeneração e até destruição, se for o caso. Tá? Nós tivemos aqui, já passou por aqui, já pelo nosso podcast. Então, que bom. E isso é muito importante que haja uma divulgação para o mercado, né? Porque aí o técnico pode perceber, poxa, eu vou recolher aqui 10 quilos, 20 quilos, 100 quilos de R22, e isso tem valor, né? Então, se ele tiver informação sobre o fato, saber como fazer o recolhimento e a sua comercialização, acho que isso é uma forma da gente impedir que esse R22 vá para a atmosfera. Né? E, inclusive, eu não me recordo agora o número da lei, mas existe uma lei federal que pune a liberação de fluidos refrigerantes halogenados para a atmosfera. Então, esse é uma outra informação muito importante que o mercado tenha também, para ver se isso inibe as pessoas de tomarem decisões assim de forma inadequada. Perfeito. E na nova IN do IBAMA também está colocado isso, viu? A nova instrução normativa que vai ser publicada, Fábio, também está a proibição de soltar HFC na atmosfera. Está lá escrito já bem claro isso também, tá?
Muito bem, vamos falar agora sobre a tecnologia do setor que está mudando. Você já disse que 1% dele já está usando os hidrocarbonetos. Agora, o que mais está mudando? O que mais no setor está mudando que vale a pena a gente trazer aqui no nosso podcast? Uhum. Bom, quando se pensou em trabalhar com alternativas ao R22, o ano de partida ali foi mais ou menos 2010. Até 2010, acredito eu, desde 1970, tudo que se fazia no país de refrigeração comercial voltada para supermercados, para o varejo de perecíveis de maneira geral, trabalhava quase que exclusivamente com o gás R22, né, um HCFC, e sistemas de expansão direta. Não se tinha outras opções. Então, qualquer projeto, seja de uma grande rede ou de uma média ou pequena, a implementação de sistemas de refrigeração com R22 expansão direta era predominante. Tá? No ano de 2002, por uma exigência da matriz de uma empresa estrangeira que está no país, eles começaram a buscar alternativas não para eliminar o R22, mas sim para reduzir a quantidade de R22 em seus sistemas de refrigeração. E ali renasceu no país a aplicação de sistemas com fluido secundário na média temperatura, nos sistemas de resfriados. De 2002 até 2007, basicamente, essa empresa fez todas as suas lojas, todos os seus supermercados, né, com esse tipo de sistema. Mas ainda com R22 como fluido primário e uma solução aquosa de propileno glicol como seu fluido secundário. Então, nos sistemas de resfriados, que sempre foram sistemas com maior capacidade, eles reduziram em mais de 70% a quantidade de R22 em aplicação. Os sistemas de congelados permaneceram com sistemas de expansão direta, mas a quantidade aplicada na baixa temperatura sempre foi menor do que na média. E assim persistiu até 2007, quando uma empresa nacional, lá de Bragança Paulista, resolveu também experimentar o que essa outra rede estava fazendo. A partir dali, inúmeras empresas nacionais começaram a partir para esse tipo de sistema também. Em 2010, foi o ano assim, marcante, porque uma quantidade expressiva de supermercados, de redes distintas, né, além da que ele já vinha utilizando até então, começou a aplicar o glicol, né, como um fluido secundário na média temperatura. Bom, a partir dali foi algo assim impressionante. Para vocês terem uma ideia, hoje, no ano ano passado, 2025, eu afirmo para vocês que das lojas, dos supermercados de médio e grande porte, mais de 80% deles utiliza esse conceito, né, de fluido secundário. É claro, não mais com R22. Lá em 2010, 2011, aumentou-se muito, né, a aplicação de fluido secundário na média temperatura, mas começou-se a substituir o R22 por HFCs. Primeiro o R404A e logo na sequência o R134A. Então, aos poucos, nós fomos conseguindo reduzir a quantidade de fluido refrigerante primário aplicado e substituindo o R22. E aí sim, os sistemas com fluido secundário se consolidaram e essa mania nacional. Falou-se em sistemas de refrigeração para média temperatura, não se fala outra coisa senão em glicol. A definir quem será o fluido primário, né? A grande alternativa de hoje em dia, né, é a aplicação de propano, que é um hidrocarboneto, um fluido com características termodinâmicas similares ao R22, porém é um fluido inflamável, classificado pela ASHRAE como A3. Então, é um fluido que demanda muitos cuidados desde a fase de projeto. Nós não estamos falando aqui em apenas tomar cuidado com a manutenção ou a operação. O projeto de um equipamento, o projeto de um sistema de refrigeração que venha aplicar hidrocarboneto, mesmo que em pequeníssimas quantidades, demanda muita atenção, tá? Do projeto, à fabricação, ao startup, comissionamento, manutenção, seja ela preventiva ou corretiva. Então, o propano... Esse é o famoso 290, né, Marçom? O famoso R290. É o famoso R290, para eles saberem, tá? Ele é dos hidrocarbonetos mais aplicados na refrigeração comercial brasileira. Existe um outro hidrocarboneto, que é o R600A,
que ele já vem sendo aplicado de forma predominante nos refrigeradores domésticos, né? Sim. A gente está falando aqui da refrigeração comercial. Quando a gente fala na comercial, é o propano, é o R290, mas se a gente for contar um pouquinho das histórias que acontecem lá na refrigeração doméstica, hoje eu diria assim, 98% de todos os refrigeradores domésticos produzidos no Brasil, ou até mesmo importados, são com R600A, que é um hidrocarboneto, classificação A3, ou seja, inflamável, tanto inflamável quanto é o propano. Tá? Só que as quantidades aplicadas no refrigerador doméstico são muito pequenas, né? Nós estamos falando ali de 40 gramas, 50 gramas de R600A por refrigerador doméstico, na média. Quando a gente vai falar de R290... carga de isqueiro. É quase uma carga de isqueiro, exatamente. É uma carga de isqueiro. Carga de isqueiro. Mas na refrigeração comercial, aí nós saímos um pouquinho dessa quantidade tão pequena, e aí nós vamos para dois conceitos de projeto. Primeiro, os balcões selfie, aqueles expositores com a máquina incorporada. Esses balcões, hoje, predominantemente no país, são fabricados com R290 também. Só que eles têm uma limitação de carga por circuito frigorífico que está na ordem de 150 gramas. Então, aí vai de empresa para empresa. Tem empresa que tem 150 cravado, tem empresa que trabalha com 145, 138 gramas, mas buscando respeitar o limite estabelecido internacionalmente para esse tipo de aplicação de 150 gramas. 150 gramas já é uma quantidade, é o dobro, né, um pouquinho mais que o dobro do que se aplica num refrigerador doméstico. Ainda é uma quantidade, de certa forma, segura se seguidas as boas práticas, mas, infelizmente, já ocorreram vários acidentes no país, onde pessoas, talvez sem a instrução ou não estava tomando os devidos cuidados naquele momento, já teve acidente com esses 150 gramas, como a quantidade é pouca, as ocorrências, né, os danos foram baixos, né? Desconheço qualquer fatalidade em função disso na refrigeração comercial. Mas ali de dar uma chamuscadinha na sobrancelha, isso acontece. Mas o susto é grande e o susto pode causar um prejuízo maior do que o calor gerado pelos 150 gramas de propano. Às vezes um susto te derruba, você cai de uma escada, você pode sofrer alguma consequência da queda, que não a explosão, o fogo propriamente dito, né? Mas, então, esse é o projeto... Sabe o que eu tenho falado, Marson? Eu tenho falado muito, não mais em boas práticas, né, Fábio? A gente tem falado muito na obrigatoriedade. Obrigatoriedade. Eu sou obrigado a usar cinto. Então, acho que a gente tem que começar a colocar para esses caras que é obrigado, não é mais fazer, não é obrigado a fazer isso, porque senão vai dar problema. Agora, esse universo aí eu achava que era maior, Marcelo. Na minha visão, nesses 90 mil, que são várias pontes, como você fala, eu imaginava que pelo menos 20% desse universo tem hidrocarboneto. É bem menos do que eu imaginava. É menos, porque eu achava que tinha mais. As grandes redes utilizam poucos balcões selfie. Grandes câmaras frigoríficas, grandes alinhamentos de balcões frigoríficos, eles ainda demandam de uma casa de máquinas remota. E nessa casa de máquinas remota, a aplicação de hidrocarbonetos e CO2 é baixa ainda. Tá? Porque não existe uma obrigatoriedade do supermercadista, quando vai fazer um projeto novo, de ter uma limitação de GWP, de impacto ambiental, de CO2 equivalente. Isso ainda não é uma obrigação, né? Existe a intenção de muitas empresas de buscar alternativas de baixo impacto ambiental. Mas, infelizmente, o custo hoje é muito mais elevado se comparado a uma aplicação de HFCs, como 404 ou 134. Então, muita gente está esperando mais um pouquinho. Eu acho que essa mudança vai começar a acontecer ali em 2028 a 2030, quando o R22 começa a se despedir, né, do nosso mercado. E aí as pessoas acho que vão acordar um pouquinho para, poxa, e agora? O R22 já foi. E o fim dos HFCs também está por vir. Então, eu acho que é a hora da gente se mexer. E aí ele vai começar a tomar providências. O que vem acontecendo de muito positivo? Praticamente todos os projetos com hidrocarbonetos ou com CO2 aplicado na refrigeração comercial têm tido um sucesso bastante expressivo. Tá?
E isso tem promovido uma propaganda sobre essas aplicações, propaganda muito positiva, tá? Não só pela segurança dos projetos. Eu acho que todas as empresas que estão trabalhando com hidrocarbonetos, eu diria assim, eu já vi alguns casos que a gente teve que dar uma bronca em alguém, mas a maioria das empresas tem seguido as boas práticas ou as obrigações relativas a esse conceito de trabalho. Então, isso tem trazido a solução de hidrocarboneto de uma forma muito positiva. E é isso que nós temos que garantir daqui para frente. Ou seja, nós não podemos incorrer em erros, principalmente nesse começo, sabe? Eu diria agora, né, Marchon? Por exemplo, a gente vê um mercado de... A gente levantou, você participou já disso também, a gente sabe que no último KINAI nós identificamos 200 mil técnicos, né, refrigeração, ar-condicionado. Nós acreditamos que 60%, 70% estão no ar-condicionado, 20% a 30% na refrigeração. Agora, o que a gente vê? Ficou um mercado competitivo, né, Fábio? O ar-condicionado, e alguns imaginam ir para refrigeração ou VRF. O que eu brinco muito, né? Quando o cara instala o split lá, pendurou, não deu certo, tudo bem, eu ligo o ventilador ou um VRF, já complica. Agora, quando o cara quer ir para uma refrigeração comercial, é um bom momento agora para ele buscar tecnologia, né? Só que o buraco é mais embaixo, não dá para você ir lá e dar uma de herói, desperto. Eu conserto uma câmara que tenha lá 1.000 quilos de carne, um balcão de sorvetes, congelados, resfriados. Então, assim, o grau de responsabilidade triplica porque você pode tomar uma invertida grande. Quer dizer, é bom esse setor, né? Esse setor sempre vai ser carente. Está num momento bom de si, porque está tendo tecnologia, mas o cara tem que estudar, né? O cara tem que se aprimorar e não vai faltar serviço, você concorda? Trabalho não falta. De jeito nenhum. O mercado, voltando então à questão dos hidrocarbonetos aplicados em grande quantidade. Então, os balcões selfie têm essa limitação de 150 gramas. Já os projetos maiores, nós estamos falando de sistemas de refrigeração com 2 quilos, 5 quilos de propano. É uma quantidade grande, muito grande se comparado aos 150 gramas, e o risco é alto. O perigo na aplicação de propano, ele vai existir sempre. O conceito do projeto que pode minimizar e reduzir os riscos, né? Mas 5 quilos de propano é uma quantidade que realmente pode causar um acidente fatal. Então, todas as características de projeto têm que fazer com que a redução desse risco seja a maior possível, né? Consigamos condições de fazer com que os riscos se reduzam, mas o perigo vai estar sempre ali. E é um profissional qualificado que vai impedir realmente que qualquer coisa de errado aconteça. Porque se ele não seguir as obrigações que tem que seguir, isso pode ser um risco iminente, né? E o risco realmente... Mas, Marcelo, na prática, esse cara hoje, o HFC, o cara faz em loco, né? Ele conserta em loco o problema. Os hidrocarbonetos não se consertam em loco, né? O plugin, você solta o equipamento para fazer... Você não faz interno isso, né? Esse é o conceito? Por exemplo, os balcões incorporados, que têm até 150 gramas, como a quantidade é muito pequena, e normalmente você tem um volume de ar no entorno da onde esse balcão está instalado, você pode trabalhar com ele com segurança. Mas, por exemplo, mesmo sendo 150 gramas dentro de uma loja, imagina uma padaria que não é tão grande quanto um supermercado. Se você promover uma ventilação diluidora sobre o equipamento, ou seja, é um ventilador soprando ar para o equipamento que tem essas 150 gramas. Você está, eu diria assim, oferecendo uma condição muito segura de manusear aquele equipamento. Tá? Bom, agora vamos para aqueles equipamentos que usam 5 quilos. Esses equipamentos que têm uma quantidade maior, eles já não podem, não devem ser instalados em ambientes confinados. Aí nós estamos falando de sistemas de refrigeração que usam uma quantidade de hidrocarboneto relativamente grande e que têm de ser instalados em sistemas abertos, tá? Onde a ventilação natural seja uma das principais ferramentas para você ter um trabalho seguro, tá? E aí você já está do lado externo e vai poder executar um trabalho com segurança.
Nós, quando começamos a trabalhar, a pensar, a desenvolver os equipamentos de propano, até pensávamos em fazê-lo de uma forma que, sempre quando exigisse-se uma manutenção, cada fabricante trouxesse os seus equipamentos de volta para a fábrica, onde você tem condições seguras de trabalhar. Mas isso inviabiliza completamente a aplicação desses equipamentos. Nós tivemos que criar condições seguras, né, de projeto, fabricação, para que esses equipamentos pudessem ser manuseados em campo com segurança. Mas o mecânico, o eletricista, seja quem for executar algum tipo de serviço, tem que seguir as boas práticas para poder trabalhar nesse equipamento. Tá? Não adianta ele estar num ambiente externo, onde a ventilação natural está ali junto do equipamento, né? E ele fazer alguma coisa inadequada. Tá? Estar do lado externo, estar bem projetado, fabricado, instalado, né? Mais um profissional qualificado, o risco é reduzido demais para qualquer tipo de problema. Tá? Ferramental mudou? O cara pode usar a mesma bomba de vácuo que ele usava para 404, 22, as mangueiras, o detector de vazamento muda, é lógico, né? Uma coisa Sim. importante que a gente vê no mercado, né? É a pureza desse produto, né? Ele tem que ser 99,9% a pureza, sim. A embalagem que você compra tem que ser uma embalagem segura, né? Sim. Então, acho que a dica também é tomarem cuidado de comprar, mas mudou alguma coisa nessa questão de filtrar ou ele consegue se adequar ao que ele tem? Os componentes que fazem parte do equipamento, por exemplo, o sensor de propano, os ventiladores de exaustão, o tipo de compressor é diferente, não se aplica a qualquer tipo de compressor para utilizar o propano. Então, você vai construir uma máquina com propano, vai projetar um equipamento, você vai comprar um compressor específico para esse fluido refrigerante. Tá? Seja ele compressor alternativo hermético, alternativo semi-hermético, compressor scroll. Os maiores fabricantes de compressores que estão no Brasil, praticamente todos eles já têm alternativas especificamente para trabalhar com hidrocarbonetos. Tá? Então, o fabricante já tem que ter essa atenção. E todos os demais equipamentos que estão ali no circuito frigorífico demandam ser específicos, né, para o uso desse fluido refrigerante. Da mesma forma, os equipamentos do dia a dia. Mas um equipamento novo que eu julgo muito importante para um instalador, um assistente técnico, uma equipe de manutenção, é o que eu citei há pouco, é um ventilador. Tá? Esse ventilador, insuflando ar sobre o equipamento que você vai trabalhar, é uma das ferramentas mais simples e mais importantes para você se precaver de qualquer problema. Porque vamos supor que você siga todos os procedimentos de abertura de sistema, de recolhimento do fluido refrigerante que está dentro do seu sistema, de retirar o óleo, porque às vezes o óleo pode conter algum resquício ainda de fluido refrigerante. Você siga tudo, mas por um pequeno deslize, um descuido, um esquecimento, uma pequena carga de propano ou de qualquer hidrocarboneto vazou para o ambiente onde você está trabalhando. O sistema de ventilação de insuflamento de ar sobre a máquina vai garantir uma diluição tão rápida que a quantidade de propano pelo metro cúbico de ar ali vai ser tão pequena que vai ter uma mistura não inflamável. Tá? Então, o refrigerista, né, o mecânico de refrigeração, que nunca pensou talvez em ter um ventilador como ferramenta de trabalho, eu acho essa uma das mais importantes para você realmente garantir que você vai diluir qualquer fuga que tenha por qualquer descuido. Eu diria mais, né, Marson? Como é obrigatório você ter uma bomba de vácuo, eu acho que vamos ter que colocar que vai ser obrigatório ter um sistema, né? Porque é uma segurança, é a segurança, né? Eu já vi vídeos na internet do cara assim, eu acho que na prática, como o GWP é muito baixo do hidrocarboneto, foi um de 1, é baixíssimo, jogar para a atmosfera não é um problema, né? Não. Soltar num ambiente que você jogue para fora. Eu já vi vídeos do cara dentro de uma geladeira, numa cozinha, numa dona de casa, abrir ali no chão e acender o maçarico e pegar fogo, cara. Assim, aquela chama, né? E apagou, né? É pouquinho, né, cara? Mas você viu o risco que é se não fizer bem feito, né? Qual é o maior receio disso? Como eu falei, a quantidade de hidrocarboneto num refrigerador doméstico é muito pequena, 40 gramas. É uma quantidade realmente, o risco é baixíssimo. Mas a partir do momento que ele faz isso para tirar o fluido do sistema,
ele está dando um exemplo muito negativo para outros profissionais que vão manusear quantidades maiores. Tá? Exato. Tá? Então, isso realmente não deveria ser feito para não levar um exemplo para as pessoas que não têm uma instrução mais fina, né, sobre o assunto. Muito bem. Muito bem. Uma pergunta que eu queria fazer, a gente está caminhando para a conclusão aqui. Boa parte da minha audiência é formada por instaladores de ar-condicionado, sejam aqueles que são novos entrantes, ou seja, aqueles que já atuam no mercado e estão em busca de profissionalização. Entendendo que o mercado de refrigeração comercial ele está carente de mão de obra qualificada. Entendendo que o mercado ele está passando por um momento de mudança, um momento de oportunidades. Que orientação você, muito embora você já tenha dado várias orientações, mas enfim, que orientação você daria para aquele instalador que está aqui na audiência e vislumbra o mercado de refrigeração comercial como uma fonte de renda adicional que ele possa trazer discussão ali, naturalmente, para que ele possa aumentar a sua receita mensal? Claro. Bom, acho que a primeira dica é procurar as empresas fabricantes de equipamentos, porque todas essas grandes empresas têm interesse em treinar profissionais que trabalham ou poderão trabalhar para elas. Boa parte dessas empresas, como eu citei, tem programação de treinamentos semestrais, algumas anuais, que recebem muitos profissionais e treinam, capacitam esses profissionais com todas as tecnologias de fluidos naturais que elas trabalham. Tá? Aí vai, não só, estamos falando de hidrocarbonetos, já falei de CO2 e entra amônia dentro dessa mistura de fluidos também. Então, acho que as empresas seriam o primeiro caminho. Junto, existem diversas escolas no Brasil, e acho que posso citar aqui o Senai, é uma delas, Senai em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Recife, FATEC, algumas né? unidades... Oi? FATEC. Não sei se a FATEC está com isso. FATEC, né? Então, eu conheço várias unidades do Senai que têm equipamentos e laboratórios, né, dedicados à instrução do trabalho com fluidos inflamáveis. Então, são cursos regulares, né, talvez aconteçam diversas vezes ao longo do ano, e o Senai, com a tradição que tem e com o conhecimento, a expertise de treinar, né, eu acho que ali é uma grande oportunidade. Então, mesmo quem está longe desses grandes centros que eu citei, eu acho que vale o investimento de passar uma semana, passar alguns dias, talvez existam cursos online, e realmente ir atrás dessa certificação, que vale muito a pena. Tá? O Ministério do Meio Ambiente, mais a GIZ, que é uma agência implementadora, deve, ao longo de 2026, quem sabe já inaugurar em 2027, mais 2 unidades de treinamento especificamente para se trabalhar com fluidos naturais, né? E o foco vão ser os hidrocarbonetos e o CO2. Então, está se criando condições para que os profissionais efetivamente tenham onde procurar, né? Tenham centros de qualificação para que possam se profissionalizar com essas novas tecnologias. Mas, realmente, a dedicação, o interesse tem que existir. Isso não só vai trazer condições de aumentar o faturamento, de mostrar realmente o seu valor e, com isso, cobrar algo compatível, né? Mas para que possa fazer um trabalho com segurança e que ele nunca sofra nenhum tipo de incidente com as novas tecnologias que estão aparecendo. Sim, até porque no mundo do ar-condicionado já começa a se ventilar a chegada e provavelmente a chegada de forma importada de ar-condicionados com R290. A gente fala isso de forma importada porque a gente sabe que todo o parque fabril brasileiro ali situado em Manaus fez um ajuste recente, quando eu digo recente, de 3 ou 4 anos para cá, da linha de montagem de splits de R410A para R32, e tanto Paulinho quanto eu, a gente não acredita que esses investimentos que esses grandes fabricantes fizeram tão recentemente, eu acredito que ainda essa curva ainda não virou, ou seja, esse investimento ainda não voltou ali como lucro para essas multinacionais. Então, diante disso, eu acredito que o lobby vai ser, a pressão naturalmente vai ser grande, para que ainda não mude
de R32 para R290, mas sim, a gente acredita que esse assunto vai se popularizar no mundo do ar-condicionado nos próximos 3 a 5 anos. Esse assunto, provavelmente alguns fabricantes no regime de importação vão trazer máquinas com R290, meio que para medir e testar a febre no mercado, e tendo aceitação disso. Mas, de todo modo, também, como eu vivi muito de perto a transição do R410A para o R32, sendo um influenciador no mercado e vendo o quanto o mercado pressionou, o quanto o mercado questionou ou até reclamou, eu acho que talvez essa mudança do 32 para o R290 no Brasil, no mundo do ar-condicionado, ainda tardará. Sim. Eu não trabalho no ar com sistemas de ar-condicionado ou com equipamentos de ar-condicionado, mas é óbvio, eu acompanho bastante porque está diretamente relacionado ao nosso também. São novas tecnologias que acho que tanto o pessoal do ar-condicionado acompanha a refrigeração, como vice-versa. Eu julgo que o R32 vai permanecer mais alguns anos ainda, mas o R32 não tem a taxa de flamabilidade de um propano, mas ainda assim é um fluido classificado como parcialmente inflamável. Dentro da classificação ASHA, ele é um A2L, né, parcialmente inflamável. Talvez não demande 100% dos cuidados que demandam um A3, o propano, mas o A2L, né, o R32, não pode, em hipótese alguma, ser tratado como a gente tratava o R410, tá? Nem mesmo o R22. Sim, verdade. É um fluido numa categoria superior em termos de preocupação do 410, do R22, que demanda também conhecimento, treinamento, instrução para se fazer um bom trabalho com ele. Já é um evento ocorrido há uns 2 anos, talvez. Infelizmente, houve um incidente com o manuseio, né, do R32. Pode não ter sido ele efetivamente a causa do problema, eu não tenho tantas informações assim, mas acreditem, o R32 é um fluido parcialmente inflamável. Se tratado de uma forma inadequada, problemas podem surgir. Tá? Sim. Vem aquele obrigatoriedade. O obrigatório é fazer o certo. Né? Sim, exatamente. Mesmo assunto. Teve, Marson, a questão de um ano e pouco atrás, Paulinho e eu fizemos com um podcast e teve um corte do podcast que viralizou para o bem e para o mal, né? Hoje em dia é isso. E onde a gente falava sobre isso, o R32 ele não aceita desaforo, né? Ou seja, alguns má condutas que o cara tinha ali no 410 ou no 22, com 32 ele não aceita desaforo, enfim. Exatamente. E se no 32 não aceita desaforo, o que dizer ainda nos hidrocarbonetos, né? Muito bem. Marson, eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade aqui. A conversa foi rápida. A gente tem como meta aqui alcançar 45 minutos, mas a conversa foi fluindo bem. Eu quero agradecer imensamente. Uma pergunta: como é que a gente faz, como é que os instaladores, a audiência faz para que possa virar um parceiro da sua empresa da Eletrofrio? Quer dizer, a empresa qual você é gerente? Nós temos uma quantidade de profissionais que trabalham conosco bastante grande, mas é óbvio, estamos sempre em busca de mais. O mercado é carente. Chega momentos do ano, por exemplo, a refrigeração comercial tem um volume de trabalho no primeiro semestre e um volume de trabalho superior no segundo. No segundo semestre, faltam profissionais qualificados no mercado. Então, realmente, o interesse existe. Se alguém quiser entrar em contato conosco, pode utilizar o meu e-mail, que é o meu nome, como está aí na tela, acho que de todos vocês, marson@eletrofrio.com.br. Daqui, recebendo esses interesses, né, eu vou encaminhar para o departamento exatamente o que está aí na tela. Eu encaminho para as pessoas responsáveis por essa triagem, né, pelo primeiro contato com novos interessados, e vamos seguir em frente, porque realmente o mercado é carente de bons profissionais. Todos aqueles que puderem entrar em contato conosco, nós agradecemos, e aí veremos, né, qual treinamento será necessário para que eles
cheguem no nível que a gente precisa, e aí seguimos em frente. Tá? Muito bem, muito bem. A gente finaliza aqui mais um episódio, Paulinho. É isso aí, Marcelo, muito obrigado. A gente só fez uma semente desse assunto que poderíamos virar horas e horas conversando, mas eu volto a falar, refrigeração comercial é um grande mercado, a estabilidade dele é muito estável comparado com o ar-condicionado, né? Mas tem que se qualificar, né? Não é para principiantes, não. Mas tem oportunidade, cara, não tem o que falar. Eu que agradeço essa oportunidade. Obrigado mais uma vez, né? Imagina. Eu agradeço muito essa oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Mas o mais importante, um dos trabalhos, um dos maiores empenhos que eu tenho no meu dia a dia, ao longo do ano, é poder levar esse assunto ao público. Porque se cada um de nós, cada um fizer a sua parte, né? Não só eu aqui na empresa, mas todas as demais empresas, vocês que atuam mais diretamente com o público, é um assunto que tem que ser falado, tem que ser discutido, e vamos levantar essa questão. Porque aí, cada um ajudando ali com uma sementinha, nós vamos fazer florescer essa demanda, essa necessidade pela qualificação. Agradeço bastante a oportunidade de vocês. Muito bem. A todos que estão aqui nos assistindo, o nosso muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio do Papo de Alto Nível. Você sabe, o nosso lema aqui é chega de ganhar pouco. Até lá. Até lá, gente. Abraço. Abraços. Abraços.